O dia era 3 de julho de 1990 e a seleção italiana, anfitriã do mais importante torneio de futebol do mundo, a Copa do Mundo FIFA, recebia a Argentina em um jogo válido pelas semifinais do campeonato. Os italianos, jogando em seu país, vinham presenciando apoio quase absoluto das arquibancadas. No entanto, a partida contra os argentinos reservava um dificultador para os donos da casa. Seria disputada em Nápoles, cidade onde Diego Maradona, o principal jogador da seleção rival, era tido como ídolo devido às conquistas que obtivera com a equipe local. Sabendo de sua importância para a região, nos dias que antecederam a partida, Maradona deu diversas declarações que envolviam os históricos conflitos existentes entre a população do norte da Itália e do sul do país, onde fica Nápoles, como visto na seguinte fala. Abre aspas. Me incomoda que agora todos peçam aos napolitanos que sejam italianos e que apoiem a seleção nacional. Nápoles foi marginalizada pelo resto da Itália. Foi condenada ao racismo mais injusto. Fecha aspas. Fala essa que o próprio jogador cita em sua autobiografia Eu Soy El Diego. Declarações como essa foram, na visão de muitos, uma tentativa de reforçar a divisão que existia na população italiana e cooptar torcedores do Napoli para apoiar o ídolo do clube local e a equipe argentina, deixando de lado a própria seleção italiana. Mas será que as declarações de Maradona e a paixão dos torcedores locais pelo clube da cidade seriam realmente suficientes para que eles deixassem de apoiar a seleção de seu próprio país? Poderia a identificação de um indivíduo com um clube ser maior do que com a sua própria nação? Meu nome é Pedro Chiro e é a partir dessas perguntas que surge o gancho para a questão problema do meu trabalho, a qual é: como a identidade do torcedor se divide entre seu clube e a sua nação? Para pensar essa questão, foi necessário adotar um recorte específico em relação ao futebol, pensando não apenas como um esporte, mas a partir da análise dos grupos que se formam ao redor dos clubes futebolísticos e do sentimento de pertencimento que existe dentro desses. Assim, esse trabalho se baseia não somente na análise de trechos de obras que tratam diretamente do esporte, como A Dança dos Deuses, de Hilário Franco Júnior, mas também na aplicação de conceitos que, embora possam ter relevância no contexto deste vídeo, foram elaborados por autores que não tratavam do futebol, como é o caso da teoria da identidade social. Voltando a Diego Maradona, a Copa de 90 e o questionamento sobre a possibilidade da paixão pelo clube superar aquela existente pelo próprio país, um primeiro passo importante é entender que não há uma resposta única para todos. Afinal, o próprio sentimento de pertencimento à pátria pode estar de maneira diferente para cada indivíduo. Nas palavras do historiador e cientista político Benedict Anderson, a nacionalidade apresenta uma particularidade irremediável de suas manifestações concretas. Da mesma forma, não é possível pensar em um único tipo de identificação do torcedor com o clube. Um membro de torcida organizada certamente mantém uma relação diferente com a equipe se comparado a um apreciador que prefere acompanhá-la pelas redes sociais, sem comparecer ao estádio. Cada um pode dar um diferente nível de importância à sua equipe, e assim se manifestar de modo distinto em relação à mesma, como se pode observar em trecho da mesma autobiografia de Maradona já citada. Narrando o momento de sua entrada em campo, Diego diz: Primeiro recebi um aplauso e pude ler todas as bandeiras. Diego nos corações, Itália nos cantos. Maradona, Nápoles te ama, mas a Itália é nossa pátria. Trazendo a impressão de que naquele dia o jogador não contaria com o apoio dos napolitanos. No entanto, descrevendo o andamento da partida, o mesmo Maradona revela que, ao acertar a sua cobrança na disputa de penalidades, ouviu gritos comemorando em italiano, sugerindo que, mesmo naquele dia, havia italianos que deixaram a paixão por seu clube superar a por sua nação. Mas afinal, qual seria a razão de tamanho amor? Em outras palavras, o que levaria o indivíduo a torcer por um clube? Em sua obra A Dança dos Deuses, o historiador brasileiro Hilário Franco Júnior levanta a hipótese de que a adesão aos clubes de futebol seria uma forma dos indivíduos recuperarem um senso de pertencimento grupal não mais presente nas sociedades contemporâneas. Segundo o autor, o sucesso da democracia nas sociedades industriais, apesar de trazer a inclusão de setores antes excluídos da tomada de decisões, também provocou a perda de identidades grupais antes essenciais, como a ideia de pertencer a uma determinada comunidade camponesa ou a uma família tradicional. Aspectos como esses teriam se perdido dentro de uma nova lógica de cidadania que coloca todos como iguais, deixando um buraco nas funções sociais e psicológicas antes exercidas pelo velho sentimento grupal. Assim,
Nas palavras do autor, o futebol inseriu-se exatamente nessa brecha aberta pela industrialização ao destruir os paradigmas anteriores. Dentro dessa perspectiva, o historiador coloca os clubes de futebol enquanto clãs do mundo contemporâneo, sob a lógica de que membros de uma mesma torcida compartilham não somente um sentimento de unidade entre si, mas também a oposição aos clubes rivais, sobre os quais acreditam possuir algum tipo de superioridade, como exemplificado pelos nada incomuns cantos de torcida dedicados a atacá-los. Por sua vez, a tal busca dos torcedores por reforçar a ideia de dominância de seus clubes perante os demais é um fenômeno que pode ser analisado a partir da perspectiva da teoria da identidade social, elaborada pelos psicólogos sociais Henry Teifel e John Turner na segunda metade do século XX. A partir de experimentos nos quais os participantes eram divididos em diferentes grupos com base em critérios arbitrários como resultado de um jogo de cara ou coroa, e depois orientados a dividir recursos como dinheiro entre todos os demais envolvidos na experiência, observou-se que os indivíduos analisados tinham uma tendência a privilegiar na distribuição aqueles que haviam sido atribuídos ao mesmo grupo que eles, mesmo que a divisão dos agrupamentos tivesse se dado de maneira completamente arbitrária e nenhum dos participantes conhecesse seus colegas de grupo. Assim, Teichel e Turner concluíram que, mesmo em situações em que os grupos têm significado mínimo, indivíduos têm tendência em favorecer o grupo ao qual pertencem, o que seria explicado pelo interesse deles em atribuir ao seu grupo e, por consequência, a si mesmos, um caráter positivo, que os diferenciaria dos demais, processo que recebeu o nome de distinção positiva. Sob essa ótica, pode-se entender que o ato de torcer passa por um constante processo de distinção positiva, em que associa-se à equipe amada uma visão quase que mitológica, e aos rivais, uma longa lista de ofensas, como bem descreve o escritor uruguaio Eduardo Galeano em sua obra Futebol ao Sol e à Sombra. Aqui o torcedor agita o lenço, engole saliva, engole veneno, come o boné, sussurra preces e maldições e, de repente, arrebenta a garganta numa ovação e salta feito pulga abraçando o desconhecido que grita gol ao seu lado. Enquanto dura a missa pagã, o torcedor é muitos. Compartilha com milhares de devotos a certeza de que somos os melhores, todos os juízes estão vendidos, todos os rivais são trapaceiros. Não por acaso, a busca por enaltecer o clube do coração em oposição ao outro é elemento central dentro de rivalidades tradicionais, envolvendo desde faixas de provocação exibidas em arquibancadas até brigas generalizadas entre torcedores, cujo caráter grupal fica evidenciado pelo fato de que, quando questionados, muitos dos envolvidos nessas confusões sequer sabem o motivo por trás da briga, mas justificam sua participação pela ideia de defender outros torcedores que torcem para a mesma equipe, demonstrando uma tendência a defender o grupo ao qual pertencem. Pensando no exemplo dos napolitanos que torceram por Maradona no jogo entre Itália e Argentina, também podemos ver na atitude dos mesmos um processo de distinção positiva, com indivíduos demonstrando preferência de ego por entenderem que são pertencentes a um mesmo grupo, o Clube Napoli, e que isso os aproxima entre si e os diferencia daqueles que não fazem parte do mesmo, de tal modo que faria mais sentido torcer para a seleção do maior ídolo do time do que para uma seleção italiana composta majoritariamente por jogadores que atuavam por equipes rivais. A ideia da paixão clubística superar o amor pela seleção, para muitos, pode parecer absurda. Porém, em A Dança dos Deuses, Hilário Franco Júnior defende que o futebol é essencialmente composto pelos clubes, não pelas seleções, e que, para grande parte dos torcedores, o fanatismo ao redor daqueles supera o existente por estas, o que ele busca explicar no seguinte trecho. De fato, torcer pela seleção nacional é, de certa forma, tornar-se indiferenciável, é ter emoções que são de todos. Por valorizar uma identidade mais específica, o sentimento do torcedor prefere as competições de clubes. Torcer por um clube é partilhar emoções com um número forçosamente bem menor de pessoas, o que aumenta a intensidade do afeto e estabelece uma identidade futebolística própria para cada torcedor.
E para exemplificar, o autor chega a citar em entrevista que Zico, ex-jogador do Flamengo e então treinador da seleção japonesa, deu na véspera da Copa de 2006, quando declarou que flamenguistas, em agradecimento ao que ele fizera pelo clube, torceriam pela seleção japonesa quando essa enfrentasse a brasileira, uma fala baseada justamente na ideia de que a paixão pelo clube superaria pela nação. Pensando nos casos de Maradona e Zico apresentados, vemos dois exemplos de situações em que as identidades clubística e nacional aparecem como elementos antagônicos, com uma sobrepondo a outra. É importante perceber, no entanto, que esse não é o único tipo de relação possível entre esses dois aspectos. Não são raros os casos em que o clube aparece como aliado da ideia de nacionalidade presente dentro de determinada comunidade, reforçando a mesma. É o caso dos vários clubes criados por grupos de imigrantes que, mesmo distantes de seus países de origem, encontraram na criação de equipes uma forma de preservar a sua identidade nacional. Podemos tomar como exemplo o Clube Deportivo Palestino, equipe chilena fundada em 1920 por um grupo de imigrantes palestinos que viviam em Santiago do Chile, cidade que concentra a maior comunidade de palestinos fora do Oriente Médio. Com o passar dos anos, mais do que uma equipe de relativo sucesso esportivo, o Palestino se tornou um motivo de grande orgulho para a comunidade palestina dentro e fora do país. Não por acaso, o clube adota a frase: mais que uma equipe, todo um povo. Assim, a partir de casos como esse, podemos entender a importância que o esporte mais praticado do mundo tem para os amantes do mesmo. Tal qual a nacionalidade, a paixão clubística constitui hoje um aspecto formador de identidade para os torcedores, relacionando-se de diferentes maneiras com o próprio nacionalismo, seja reforçando-o ou mesmo se opondo a ele.